Maranata, desbravador, desbravadora, tudo bem? Meu nome é Bruno e hoje a gente vai fazer a especialidade de escatologia. Então, na área de atividades missionárias, beleza? Partiu! Então, o que temos em escatologia? Primeira coisa, qual é o significado da palavra escatologia, tá bom? Então, é o estudo relacionado aos últimos dias, referente à volta de Jesus, tá ok? Agora, vamos para a especialidade em si. Vamos lá. Ler Mateus 24, versos 3 a 14, tá bom? E aí, diz o seguinte: após completar a literatura, fazer uma pesquisa encontrando ao menos 20 sinais que indicam a proximidade da segunda vinda de Cristo, acontecido nos últimos 5 anos. Beleza? Então, leitura bíblica ali, então. O que Mateus 24, verso 3 a 14 diz? E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Que mais? Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E se por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, você viu aqui, né, a leitura inteira? Olha só. Então, 20 sinais então que indicam a proximidade da volta de Jesus. Olha só, muito engano, falsos cristos, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fome, sinais no sol, lua, estrelas, terremotos, doenças, que mais? Pai e mãe matando os filhos, filhos matando os pais também, falsos profetas, perseguições religiosas, traições, amor se esfriando, aumento da maldade, medo, morte e ali por fim a pregação do evangelho a todo o mundo. Beleza? Então faz a leitura, se você acompanhou, você já está cumprindo esse requisito. É só anotar aí no seu caderno, no seu papel e depois apresentar então para seu conselheiro, para seu instrutor. Saber localizar na Bíblia, de memória, ao menos 5 passagens diferentes das encontradas nessa especialidade, que apresentem promessas referentes à segunda vinda de Jesus. Então, vamos lá. Primeira delas que eu coloquei aqui para vocês, 1 Tessalonicenses 4, versos 16 a 18, que diz o quê? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. O segundo verso que eu localizei aqui para você está lá em Lucas 21, verso 27, que diz o quê? Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Esse verso é bem curtinho, então é bem fácil de lembrar também. Mateus 16, verso 20, Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Hebreus 9, verso 28, o que diz ali? Hebreus 9, 28. Assim, também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. E por fim ali, João 14, versos 1 a 3, um verso bem conhecido,
que Jesus disse o seguinte, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Beleza? Então vamos lá. Representar uma das parábolas bíblicas que tratam sobre a segunda vinda de Jesus, por meio de um dos seguintes, então, né? Música, desenho, poesia ou dramatização. Então, aqui eu deixo uma sugestão para você, tá bom? Como um item prático, você pode fazer o que você quiser, tá bom? Pode fazer música, desenho, poesia, dramatização. Ali eu deixei a sugestão para você, né? De Mateus 24, versos 32 a 34, que diz o quê? Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Beleza? Então, próximo. Organizar um cronograma, então, no mínimo, né, uma página relacionando os principais eventos finais que culminarão na segunda vinda de Jesus. E acrescentar também, né, o que vai acontecer então nesses 1000 anos seguintes. Então aqui temos um exemplo para você, tá bom? Começamos ali então no derramamento do Espírito Santo, né? A pregação a todo mundo. Aí vai vir o decreto dominical, tá bom? Aí o que acontece nesse período? Fechamento da porta da graça. Aí vem o que? Decreto de morte e as últimas pragas, tá bom? Que vai ser no período ali das pragas, tá bom? Que mais? Perseguição do povo de Deus e também a ressurreição de todos os santos, né? Logo após, tá bom? Aí o que acontece? Volta de Jesus, né? Morte dos ímpios, início então desses 1000 anos, né? Satanás ele é preso, tá? Após esses 1000 anos, então, fim do milênio, ressurreição, destruição definitiva, então, dos ímpios, né? Recriação da terra, tá bom? Porque a terra vai ser totalmente purificada do pecado e do mal. Neste momento, Satanás e todos os que não obtiverem a salvação, tá? Serão destruídos, então a terra vai ser recriada. E, por fim, virá a eternidade, tá bom? 3 pontinhos. Estudar a história da ascensão de Jesus ao céu e após a sua ressurreição, então. Em seguida, fazer uma lista das semelhanças e diferenças entre este evento e a segunda vinda. Então, vamos lá. Temos aqui uns relatos, né? Que diz o seguinte: E quando eu dizia isso, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então, eles falaram, Jesus vai voltar da mesma forma que ele foi, tá bom? Então, semelhanças, aí você pode ver ali em Lucas 21, verso 27, que diz o quê? Então vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. A gente já até viu esse verso, né? Apocalipse 1, verso 7, que diz o quê? Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram, né? E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. E ali também, né? Mateus 16, verso 27, que diz o quê? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então, aqui as diferenças, então, da ascensão de Jesus e da volta, né? Diferenças, então, ali que você vê, ó. Todo olho verá, não somente algumas pessoas, como aconteceu com os discípulos. Muita gente viu Jesus ir, mas, na volta de Jesus, todo olho verá, todo mundo, todo mundo, tá bom? Outro detalhe, Jesus ele não vai pisar na terra, tá bom? Ele vai aguardar então no céu os salvos subirem. Outro detalhe, ele virá cheio de glória, não como homem, mas como Deus. Jesus, quando ele foi ao céu, ele foi como um homem, claro, um homem ressuscitado, mas agora, quando ele for para voltar,
e vai voltar cheio de glória, com milhares de anjos. Vai ser magnífico, não é? Não haverá mais tempo de se arrepender. Quando Jesus foi ao céu, começou ali o período, né, da pregação do Evangelho, no caso dos discípulos ali, dos apóstolos, para arrependimento. A partir da pregação ali, Atos ele é muito rico nisso e mostra muitas pessoas que eram perseguidores dos cristãos, né, do cristianismo, né, e se transformaram em pessoas que seguiram o cristianismo, tá? E por fim, né, irá levar todos os seus filhos com ele. Quando Jesus foi ao céu, ele falou que ia voltar. E os discípulos ficaram na terra, morreram, né, e vão ressuscitar. Eu também quero estar naquele dia, né, ver Jesus voltar e ir para o céu com ele. Então, em relato ali de Atos 1, verso 9 a 11, os discípulos ficaram na terra. E aí, na volta, quando Jesus voltar, todos vão com ele, tá bom? Explicar a relação das citações. Venho como um ladrão, lá de Apocalipse 16, 15, e todo olho verá, lá de Apocalipse, então, 1 verso 7, que diz o que? Então, vamos lá. Veio então como um ladrão. Deixa eu ver se eu tenho a passagem aqui também em base. Aqui, Apocalipse 16, né, verso 15, que diz o que? Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas, tá bom? Essa é uma tradução que eles usam, tá bom? E a outra, né, diz o que? Lá em Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Beleza. Então, uma explicação rápida. Ele virá sem aviso prévio, ou seja, quando um ladrão, claro, ninguém quer ser assaltado, não é? Mas quando um ladrão vai assaltar, vai roubar uma casa, ele não vai avisar você, falar, amanhã eu vou na sua casa levar os teus pertences. Não, o ladrão ele nunca faz isso, não é? Então, não devemos ser pegos de surpresa, como somos quando um ladrão vem nos roubar. Devemos estar vigilantes, pois todo olho o verá. Não vai adiantar então fugir, se esconder, e ai daqueles que não estiverem preparados, tá bom? Então não adianta você, claro, de novo, eu não quero que ninguém se perca, né? Mas muitas pessoas não aceitaram e na volta de Jesus ainda não vão ter aceitado, mesmo sabendo de toda a verdade, tá? Então não vai adiantar querer fugir, querer se esconder, porque todo mundo vai ver Jesus voltar. Não vai ter aquela pessoa que fala, não cheguei a ver ele. Entendeu? Que mais? Ler as seguintes passagens da Bíblia e do Espírito de profecia. Então, temos lá 2 Timóteo 4,8, que diz o quê? Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Apocalipse 2:10. Nada tema das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Então, provações, né? E olha a continuação ali. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E Mateus, né, 24, verso 36, que diz o quê? Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Os discípulos chegaram a perguntar para Jesus, né? Quando que vão acontecer essas coisas? Quando que vai haver mortes, rumores de guerras, fome, aflições, a pregação do Evangelho como um todo? Quando que você vai voltar? Já que Jesus estava falando para eles que ele ia para o céu. E aí eles queriam saber, Jesus, e aí, quando que você vai voltar? E aí Jesus então diz que ninguém sabe, somente Deus, tá bom? Eventos finais, então, página 244. Eu fiz um resuminho, tá bom? Então, eu vou deixar no link para vocês também o texto inteiro, tá bom? Para vocês fazerem a leitura. Diz o seguinte lá então em Eventos Finais. O mesmo poder destruidor exercido pelos santos anjos quando Deus ordena, será exercido pelos maus quando Ele o permitir. Há agora forças preparadas
e que aguardam apenas o consentimento divino para espalharem a desolação por toda parte. As pragas estavam caindo sobre os habitantes da terra, alguns estavam acusando a Deus e amaldiçoando, né? Outros se precipitaram para o povo de Deus e pediam que lhes ensinasse como poderiam escapar dos seus juízos. Mas os santos nada tinham para eles. A última lágrima pelos pecadores tinha sido derramada. Oferecida havia sido a última oração aflita. Arrostado o último peso de cuidados pelos pecadores e dada a última advertência. Então, imagine, né, o peso daquelas pessoas que não tiveram tempo de se arrepender. Elas vão sofrer muito nesse período. Elas vão querer perseguir os cristãos e quando descobrirem que a volta de Jesus é real, essas pessoas vão se arrepender, mas vai ser tarde. É algo ruim, até ali é descrito, né, que a última lágrima vai cair, porque imagine aquela pessoa, aquele pai, aquela mãe, aquele filho, que por toda a vida quis falar que Jesus ia voltar, e de repente uma pessoa amada não aceitou, perseguiu toda a vida, tirando sarro, ou alguma coisa assim. E nesse momento vai haver a última lágrima. É um pouco pesado esse texto? Em partes é, mas o importante é que a gente abra a nossa mente, abra os nossos olhos, porque a volta de Jesus é real, tá bom? Primeiros escritos, né? Página 15 e 16, diz o quê? Logo nossos olhares foram dirigidos ao Oriente, pois aparecerá uma nuvenzinha aproximadamente do tamanho, né, da metade da mão de um homem, a qual todos nós soubemos ser o sinal do Filho do Homem. Todos nós em silêncio solene olhávamos a nuvem que se aproximava e se tornava mais e mais clara e esplendente, até converter-se numa grande nuvem branca. A parte inferior tinha aparência de fogo. O arco-íris estava sobre a nuvem, enquanto em redor dela se achavam 10 milhares de anjos, entoando um cântico agradabilíssimo, e sobre ela estava sentado o Filho do Homem. Os cabelos brancos e anelados caíam-lhe sobre os ombros, e sobre a cabeça tinha muitas coroas. Os pés tinham aparência de fogo. Em sua destra trazia uma foice aguda, e na mão esquerda uma trombeta de prata. Seus olhos eram como chamas de fogo, que profundamente penetravam seus filhos. Todos os rostos empalideceram, e daqueles a quem Deus havia rejeitado se tornaram negros. Todos nós exclamamos então: quem poderá estar em pé? Então estão minhas vestes em manchas? Perguntas, na verdade. Então os anjos cessaram de cantar e houve algum tempo de terrível silêncio. Quando Jesus falou: aqueles que têm mãos limpas e coração puro serão capazes de estar em pé. Minha graça vos basta. Com isso, nos iluminou o rosto e encheu de alegria o coração, e os anjos tocaram mais fortemente e tornaram a cantar, enquanto a nuvem mais se aproximava da terra. E por fim ali, temos o grande conflito, páginas 640 até a 646. É aqui novamente um pequeno resumo, tá bom? Diz que: por entre as vacilações da terra, o clarão do relâmpago e o ribombo do trovão, a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem. Ele olha para a sepultura dos justos e, levantando as mãos para o céu, brada: despertai, despertai, despertai. E vós que dormis no pó, e surgi. Por todo o comprimento e largura da terra, os mortos ouvirão aquela voz, e os que ouvirem viverão. E a terra inteira ressoará com o passar do exército extraordinariamente grande de toda a nação, tribo, língua e povo. Do cárcere da morte vêm eles, revestidos da glória imortal, clamando: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Isso aí está lá em 1 Coríntios 15, verso 5 também, uma referência. Os vivos justos e os santos ressuscitados unem as vozes em prolongada e jubilosa aclamação de vitória. Olha só que interessante, E aqui, então, a partir do conhecimento adquirido nos estudos dessas e outras passagens abordadas na especialidade, responda, então, por que é possível afirmar que a segunda vinda de Jesus está tão próxima? Então, uma resposta, porque os sinais da sua vinda se mostram cada vez mais
cada vez mais você observa que Jesus está prestes a voltar. Não sabemos quando, não sabemos o dia nem a hora, mas que Ele vai voltar, beleza? Como podemos abreviar a volta de Jesus? Pregando o Evangelho a todo mundo, desde nosso vizinho, desde os nossos familiares, tá bom? Falar de Cristo para todos. Qual deve ser o nosso foco em relação à coroa celeste? A quantidade de estrelas? Então devemos levar pessoas aos pés de Cristo, sem visar a quantidade de estrelas, porque por vezes, muitas vezes as pessoas comentam, quanto mais pessoas você levar aos pés de Cristo, mais estrelas você vai ter na sua coroa, né? Mas nosso foco é herdar a coroa celestial. Jesus já tem preparado uma coroa para cada um de nós. Claro, quanto mais estrelas na nossa coroa, mais bonita. Mas o importante mesmo não é a quantidade de estrelas que a gente quer, porque por vezes as pessoas acabam querendo forçar as pessoas a seguir uma fé, seguir uma religião. Essa pessoa, a princípio, vai, porém, ela pega e logo acontece como o grão, aquela sementinha que cai em terreno rochoso ou perto de espinheiros. Ela brota, só que com o tempo ela é sufocada, então ela morre, tá bom? Claro, é uma parábola, mas acontece muito isso com as pessoas também. Então, o ideal é você fortalecer essa pessoa, regar essa pessoa, como se fosse a semente mesmo, para que ela frutifique, ela fique um cristão forte. E aí a sua estrela estará garantida mesmo, tá bom? Não adianta você querer ter inúmeras estrelas e essas estrelas vão caindo com o tempo, tá bom? Quem sabe o dia, a hora exatos da volta de Jesus? Então, o dia, a hora da volta de Jesus, só o Pai sabe, só Deus sabe, beleza? E quais serão os primeiros sinais vistos no céu, então momentos antes da vinda de Jesus? Então diz o que é? Olha lá, o relato ali de Marcos 13, verso 24 a 27. Mas naqueles dias, após naquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E lhes enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos, dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Bem, desbravador, desbravadora, terminamos então este momento, essa classe, essa especialidade, na verdade, de escatologia, falando sobre a volta de Cristo. Que todos tenham então um ótimo ensino, que tenham aprendido bem, um pouquinho pelo menos sobre a volta de Cristo. Fiquem com Deus e até a próxima. Falou!